Antes de mais, desculpem, não queria incomodar e permite-me logo começar com uma referência que me parece essencial e por isso também quisemos começar com os músicos em palco, para lhes agradecer, obviamente, aquilo que vamos ouvir, mas permite-me também logo começar com uma metáfora, que é esta da afinação, de estarmos afinados, e neste caso, enquanto grupo, é sobre isso que também irei falar, e curiosamente é a metáfora que Kandinsky usa também para pensar esta ligação entre as obras de arte e os públicos. O que é que a obra de arte nos faz? Afina-nos. E, portanto, é muito bonito e muito obrigado por podermos partilhar convosco também esta experiência. Antes de mais, agradeço a presença dos mais novos e pedia a todos os mais velhos uma salva de palmas para eles, porque eles vão ser... Eles vão ser o centro desta Bienal, não só aqui hoje, porque vão participar ativamente, mas ao longo destes próximos meses. A Bienal é dirigida, antes de mais, a estes públicos das crianças, dos jovens e depois a todos nós que continuamos, como diz a Madalena Wallenstein, as infâncias todas as idades, não é? Ou seja, em todas as idades continuamos também assim. Agradecer muitíssimo à Senhora Secretária de Estado da Administração Escolar, querida amiga e colega do Plano Nacional das Artes, ao Sr. Secretário de Estado da Cultura, pela sua participação, presença e disponibilidade, a todos os vossos gabinetes, membros dos vossos gabinetes que permitiram também que pudéssemos estar aqui hoje. Um agradecimento muito especial à Escola Superior de Música, ao Instituto Politécnico de Lisboa, que pelo trabalho também que o Plano, desde a última estratégia, quer desenvolver com as instituições do ensino superior, esta ligação é fundamental e podemos estar aqui hoje também é precioso. À Polícia de Segurança Pública, à PSP, o nosso imenso agradecimento, porque não poderíamos fazê-lo, a cada um de vós estender esse agradecimento, mas também este protocolo que estabelecemos convosco, que vai permitir levar esta e outras peças às escolas do país, às comunidades em todo o território, e não o poderíamos fazer sem a ajuda preciosa do Diogo. Vamos ouvir uma peça dele, enquanto compositor, mas também tem sido um extraordinário coordenador de plano cultural de escola em Odivelas. Agradecer também à escola, ao agrupamento de escolas que tem permitido esse desenvolvimento. São muitos os agradecimentos, vão permitir, até para não estar a incomodar e chatear estes mais novos com uma lista imensa de nomes, mas agradecer às instituições parceiras, amigas, quer do âmbito da cultura, quer da educação. Mas há pouco, quando eu falava de estarmos em sintonia e afinarmos, este ponto parece-me absolutamente determinante. Esta Bienal foi pensada para ligar, precisamente, sintonizar, afinar na mesma sintonia as instituições culturais, as instituições educativas. Como é que nós conseguimos mostrar que as escolas são polos culturais? E, nesse sentido, podem propor para esta Bienal propostas que vão desde as artes plásticas à música, passando pela dança, muitas vezes em colaboração com as instituições culturais do território e, portanto, trabalhando abrindo-se, mas tornando-se elas mesmas um centro cultural que irradia para o quilómetro quadrado onde estão. Isso parece-nos absolutamente determinante e quisemos, desde o início, fazer uma Bienal onde as propostas dos museus, dos monumentos, dos teatros, que trabalham para este público específico, infantil-juvenil, ou que ainda não trabalham, mas que podem passar a trabalhar, com os serviços educativos mais ativos, com os serviços de mediação ainda mais ativos, possam ter algo que as una, que as reúne, e esse era um objetivo que com a Sara Briguente e toda a equipa do Plano Nacional das Artes estabelecemos desde o início. Ou seja,
Estamos a inaugurar hoje uma Bienal que é única no mundo, e permitam-me puxar esse orgulho. É única no mundo. E é única no mundo por vários motivos. Primeiro, porque é a única Bienal no mundo que abrange todas as artes para o público infanto-juvenil. Tem esses destinatários prioritários. É para e com as crianças e os jovens. E hoje, aquilo que vamos aqui também assistir vai-nos permitir perceber isso. É para, mas é também com eles. Não é fazer para, mas fazer com eles. Esse é o primeiro motivo de ser única. Não há outra. Pois não há outra que tenha todo o país como território. Não é uma Bienal de uma cidade, não é a Bienal de uma região, é a Bienal de um país. Juntar o país todo em redor de um destino, nesse sentido de ter um objetivo, uma intencionalidade, parece-nos absolutamente determinante também para o sentido da coesão que queremos dar a todo o território neste campo cultural e educativo. E juntar aqui a cultura e a educação é sempre esse propósito. É também uma Bienal única porque é colaborativa desde a sua base, é participativa. Temos uma curadora, a quem agradeço muitíssimo a ideia genial do título e do belíssimo texto que a seguir nos vai ler, que é o mote desta Bienal, a Marta Bernardes. Muito obrigado, Marta, que dá coesão, une estes vários elementos, a participação das escolas, das instituições culturais, das associações, dos artistas, ou seja, reúne à volta de um tema, de uma questão, na verdade, como ela diz, a que não há respostas erradas. Dar uma resposta já é certo, contra o medo, qualquer resposta já é uma forma de acertarmos, mas reúne em redor deste tema e nesta Bienal a participação ativa, voluntária, desejosa de muitos. Uma Bienal de muitos era qualquer coisa que nos interessava, também encontrar essa comunidade. Depois, porque é um modo de fazermos uma rede entre agentes que trabalham há muito com programação para a infância e para a juventude, com outros que estão a começar, com museus, e permitam-me neste agradecimento a presença de tantas amigas e amigos, diretores e diretoras de museus, de teatros, de instituições que têm esse cuidado de pensar o público, os públicos, na sua diversidade, crianças e jovens. É qualquer coisa que esta Bienal tem como propósito, mais um, que é tornar claro, tomar consciência da importância de trabalhar as artes para estes públicos de forma específica. Certamente uma obra de arte chegará a todos, mas há, pois, especificidades. E este trabalho para e trabalho com tem também as suas especificidades, e aquilo que quisemos com esta Bienal foi valorizar os artistas que trabalham para estes públicos, os programadores que fazem esse trabalho, as equipas dos serviços educativos e de mediação das instituições culturais, que tantas vezes são deixadas assim para o último plano, são o fim da linha. Não, é trazê-los para o meio, trazê-los para o centro da própria instituição. As instituições culturais são um território educativo. E, portanto, temos que também aí trabalhar para que o possam ser ainda mais e ainda melhor. Um objetivo que vamos construindo também ao longo destas edições da Bienal é a possibilidade de reunir, como há pouco dizia, uma rede, criar uma rede destes programadores, destes agentes que trabalham para estes públicos, dos mediadores, dos artistas, valorizando-os, como disse, mas também podendo depois partilhar saberes, poder fazer andar pelo país propostas que tantas vezes ficam só num sítio e que depois não circulam, portanto fazer circular pelo território propostas e com essa rede também enriquecer este tecido
que nos interessa, de artistas, obras, programadores, instituições que trabalham para as crianças e para os jovens. Não o podemos fazer sem as câmaras municipais, estou a ver aqui muitos autarcas, agradeço muito a sua presença, sem os diretores das escolas, os coordenadores dos planos culturais de escola, sem as instituições como a CCDR, a SCIM, são fundamentais pensarmos este modo de reunir todos estes agentes para que haja mais propostas, ou seja, possa haver mais acesso e mais produção de obras para a infância e para a juventude, ligando precisamente também as escolas ao tecido cultural do seu território e mostrando como a escola é parte desse tecido cultural, ou seja, a escola é um polo cultural. Esta obra em particular, a segunda obra que vamos ouvir, depois da peça de Shostakovich, se não estou em erro, a segunda obra que o Diogo compôs com a participação destes e de muitos outros alunos, dos professores da escola, das várias disciplinas, ou seja, é pensar também como é que a transdisciplinaridade pode acontecer a partir de uma obra artística, musical neste caso, é um ótimo exemplo desse trabalho e de como uma escola, neste caso de Odivelas, pode ser um polo cultural para o seu território e para nós, para o país, para o mundo. E nesse sentido parece-nos fundamental, foi ótimo, podemos começar também aqui, sendo que esta obra do Diogo é também o seu doutoramento e, portanto, é também forma de pensar como, ou parte desse doutoramento, como a investigação, o ensino superior pode estar inscrito também neste projeto cultural de um país que liga cultura e educação. Quero terminar com um poema de um poeta espanhol que me tem ajudado nos últimos tempos a repensar aquilo que tantas vezes disse, que o Plano Nacional das Artes vivia na fronteira entre a cultura e a educação. Usava muitas vezes a metáfora da fronteira. E usamos muitas vezes a metáfora da fronteira. Mas a metáfora da fronteira era irritantemente parada. E ao ler Javier Velaza, este poeta, de repente percebi que podemos encontrar outra metáfora mais líquida e instável. A metáfora das orlas, para pensar esta relação cultura e educação que está no título desta Bienal. Permitam-me, então, ler-vos rapidamente. Chama-se Orla, Javier Velaza. Chamamos-lhe Orla. É esse sítio onde desiste o mar por um instante de ser e se proclama a vitória efêmera em espumas da areia, ou vice-versa, uma margem fugitiva, exata cada vez e de cada vez incerta, porque nunca se repete. Orla chamamos-lhe e no Atlas é uma linha sem linha o que divide o azul dos verdes ou dos ocres. Um invariável estático contorno das ilhas e dos continentes. Quem desenha nos mapas as orlas nunca deve ter visto o mar. Chamamos-lhe orla, mas é só algo mais que não existe e tem nome. O texto continua, mas permite-me voltar a esta metáfora de... É algo que não existe, esta separação, na verdade, entre cultura e educação. Nós damos-lhe nome, mas é qualquer coisa que não existe e que esta Bienal quer ajudar a mostrar precisamente essa inexistência ou esse lugar incerto da orla, de estarmos nas orlas também na sua pluralidade. Agradeço muitíssimo a todas e a todos que participarão na Bienal ao longo destes próximos meses. A Bienal começa hoje, inaugura hoje, dia 18 de setembro, e até dia 20 de março terão muito tempo para uns quererem juntar-se a nós e participar ainda dela, fazer parte da sua programação, outros participarem também ativamente a ver, a assistir nos espetáculos que por todo o país vão acontecer. Não podia deixar de agradecer também à equipa da Digest, que continua a ser uma companhia absolutamente fundamental para podermos chegar mais longe neste desejo de chegar a
todo o território, neste caso através dos meios de comunicação e das filmagens que aqui nos fazem. Não podia terminar sem sublinhar a importância do título do tema desta Bienal que devemos à Marta. A questão do medo. O medo é um sentimento tóxico nas nossas vidas, porque tantas vezes paralisa, mas é um sentimento tóxico das democracias, das vidas comunitárias, da vida em comum. O medo do outro, o medo do diverso, o medo do diferente, o medo de nós próprios é extremamente perigoso para a vida pessoal de cada um, mas acima de tudo para a vida comunitária, porque a democracia vive da confiança. Se nós não confiarmos que o outro está aí também para nos proteger e para nos apoiar e para pensarmos em conjunto o que queremos enquanto comunidade, então facilmente as nossas comunidades vão desmoronar-se. Em vez do medo, em vez desse medo, e podemos ser alimentados no medo, ou seja, os meios de comunicação, as notícias, os outros podem alimentar medos. Nós, pelo contrário, nesta Bienal, com estes agentes, queremos alimentar a esperança. E as artes podem isso. As artes têm esse poder de nos colocar no lugar do outro, nos abrir possibilidades de nós que nem sabíamos que tínhamos e de repente, sermos capazes da empatia e da esperança, que são absolutamente fundamentais nas democracias. Portanto, em vez do medo, há muitas respostas. Os cartazes belíssimos que o Zé Albergaria, com a ajuda da equipa e a Ana do Canto, têm feito, ajudam a responder a isso. Em vez do medo, a arte. Em vez do medo, o amor. Em vez do medo, imaginamos. Em vez do medo, dançamos. Vamos para a rua, conversamos. Vamos procurar dar respostas e com a vossa ajuda será certamente mais fácil encontrarmos até respostas que não sabemos. Com os mais novos, em vez do medo, podemos encontrar respostas convosco que nem sabemos e que são absolutamente fundamentais para criar a sociedade presente, não apenas do futuro, porque vocês são já o nosso presente. Passo a palavra à Marta Bernardes, voltando a agradecer-lhe muitíssimo a escolha certeira deste tema para começarmos esta Bienal também por entrar dentro desta questão que ela levanta e que nos parece determinante. Muito obrigado a todas e a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, juventude. Está tudo impecável? Impecável mesmo. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia minha gente, bom dia justamente nesses corações. Obrigada, Paulo. Obrigada aos ilustres, às ilustres e aos ilustríssimos. O meu nome é Marta e, como o Paulo já explicou, coube-me a mim a extraordinária função de servir de varinha mágica de todos estes ingredientes. Uns são farinha, outros ovos, outros canela, outros sal, outros bananinha, outros chocolate. E eu venho aqui numa espécie de varinha mágica juntar. E essa junção é esta pergunta, que é o que os curadores fazem. Os curadores não fazem só curativos, não é? Também cuidam de juntar, cuidam de encontrar um sentido. E o sentido foi esta pergunta. E esta pergunta vem de uma coisa muito simples. De eu própria andar assustada. E assustada de não saber porque é que andava tão assustada. Eu hoje escrevia de manhã a uma amiga, a tirar fotografias a mim, porque me pus bonita e tinha o meu nome na cadeira, e estavam aqui os senhores todos fardados, para lhe dizer, olha, onde é que eu estou, já viste? Num mundo que neste momento está tão cheio de terror, em que nos dizem que a história, e desculpem, vou ser um bocadinho filosófica agora, que a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa, mas eu só tenho visto a história a repetir-se como hecatombe. Eu disse que privilégio é poder levantar-me um dia de saúde para vir ver a polícia como eu gosto, a dar-me música. E esta possibilidade do riso e da imaginação parece que nos foi roubada. Assaltaram-nos o céu. E é preciso voltar a recuperá-lo.
E como é que se recupera do assalto do céu? Parece mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Parece mais fácil imaginar o fim dos mares do que o fim dos navios a petróleo? Há qualquer coisa aqui que está a falhar. Porque navios movidos à água ou empurrados por dragões, com velas feitas de, ajudem-me, de um tecido mágico que recebe a luz solar e fica cor-de-rosa. Quer dizer, temos ali especialistas e tecnologia há de haver. Portanto, o que há que resolver de alguma forma é o medo. Eu não vou tomar-vos muito mais tempo, até porque é música que nós queremos, é preciso ser insistente nesta coisa da alegria. A alegria é uma coisa seríssima, é uma coisa que nos está a ser roubada, assim como a beleza. É uma das primeiras e mais profundas humilhações de um povo ou de uma comunidade, é quando se lhes rouba a sua beleza e a sua alegria. Portanto, olé, somos lindas, somos lindos e estamos felizes. E aí não há medo que nos venha meter o pé em cima, seja lá do que for. E eu lembro-me muitas vezes de uma frase de um senhor russo, olha que a propósito, muito importante, chamado Anton Chekhov, que escrevia teatro. Isto por causa de porque é que se escreve com as crianças, para as crianças, o que é isso de fazer arte com as crianças. E há uma entrevista muito bonita que lhe perguntavam, que ele era um homem muito sério, falava de coisas muito duras, de famílias que se zangavam por questões políticas e as divisões das heranças, assim, umas coisas muito pesadas. E de vez em quando ele escrevia para crianças, espetáculos para crianças. E há um jornalista que lhe pergunta, em russo, que eu não vou poder fazer com rigor, não consigo, mas era qualquer coisa como: ó Sr. Chekhov, quando escreve para crianças, como é que faz? E ele respondeu da maneira mais séria que se pode responder: exatamente igual que para os adultos, mas melhor. E é esta ideia de que o rigor efetivo do nosso presente tem que ser igual, mas melhor, que eu escrevi este textinho, que basicamente foi... Este texto é a minha pequena varinha Bosch Brown, uma tecnologia extraordinária chamada poesia, e que eu vos vou passar a ler. Apesar de ele estar disponível, podem ir ao site, podem ver no vosso texto, no vosso livrinho, mas eu também estou muito vaidosa com ele, sou como o Paulo, e vou-vos ler, e reza assim. E em vez do medo. Antes de eu começar a escrever o texto, lembrei-me... Vocês lembram-se, há pouco tempo houve uma atriz brasileira que teve nomeada para um Oscar, a Fernanda Torres. Ela tem uma mãe que também é uma grande, grande atriz, que é a Fernanda Montenegro. São as duas Nandas, as Nandinhas. Há uma altura em que a Fernanda Torres queria muito ir estudar cinema para Nova Iorque. E foi na altura em que houve o acidente trágico, o crime, enfim, aquela hecatombe das Torres Gêmeas. E ela tinha acabado de ter um filho. E ela vira-se para a mãe, eu vi isto num documentário, vira-se para a mãe e diz: oh mãe, você já viu? Agora eu vou fazer um bocadinho de sotaque brasileiro, que eu o russo não domino, mas o carioca é incrível. Oh mãe, você já viu agora, eu com o Joaquim, acabadinho de nascer, Deus do céu, esse fim de mundo, eu vou para Nova Iorque estudar cinema, meu Deus, o mundo está doido, mãe, o que é que eu faço, mãe, o que é que eu faço? E a Fernanda Montenegro, aquela meiga, aquela bruxa antiga, diz: Fernanda, filha querida, o mundo esteve sempre para acabar. Desde que o ser humano ergueu os primeiros altares aos deuses desconhecidos, e traçou nas cavernas os contornos do seu próprio corpo ou do seu reflexo, o medo tem sido um fio condutor na tapeçaria da existência. Não o medo primordial da fera na escuridão, mas aquele que se alastra como sombra sobre a psique coletiva. O temor do fim dos tempos, o colapso das civilizações, a ameaça do outro que habita além do muro ou então dentro de nós. Hoje, como eco de muitos antigos,
Vivemos sob a névoa de um cronos velocíssimo, um presente que se dissolve em ansiedades sobre o futuro, enquanto o passado se torna um espelho partido refletindo 1000 pedaços de catástrofes e utopias perdidas. Somos Alices e este é o outro lado do espelho. Este, onde o espanto anda sequestrado pela angústia. Esse medo estranhíssimo e irrespirável, porque é um medo de tudo por não conseguirmos dar sentido a nada. E o medo é esse lugar de onde tantas vezes brota o ódio. A história é pródiga em narrativas do fim. Os babilónios temiam o caos primordial. Os maias calcularam os ciclos cósmicos. E nós, que somos herdeiros de séculos de guerras e de revoluções, assistimos à ascensão de novos apocalipses. O planeta em combustão, as fronteiras que sangram, os algoritmos que amplificam os fantasmas e ainda a estranha e devastadora tristeza, mesmo para quem vive no privilégio da pele clara, do género normativo, do pão na mesa, da cama quente e da paz. Porém, em cada era, há também os que, discípulos mais avisados de Ícaro, insistem no mais razoável dos voos, o da criação e da ternura. A pergunta que nos move não é tanto como é que se sobrevive ao medo, mas é como despertar o que há além dele, ou até mesmo, quem sabe, dentro dele. Este reto, em vez do medo, nasce da urgência de reescrever outras relações entre humanos e tempos, entre humanos e espaços, entre humanos e seres. E se o passado aparece ora como um mar de glórias, ora como um rio de fracassos e dores, e o futuro ora como uma excitação tecno-cyborg plena de potência, ora como um abismo incerto, o presente torna-se o único território habitável como um verdadeiro presente, uma prenda, como a única dádiva efetiva, o único dom de se ter dado um milagre estatístico de termos nascido e crescido neste momento na Terra. E talvez o único campo fértil seja este para semear gestos de coragem. Coragem. Esse verbo que se denuncia como uma ação do coração. Esse lugar vivo de uma racionalidade ainda mais razoável. Aqui, inspiramo-nos nos antigos aedos gregos, que transformavam as tragédias em epopeias, e nos quilombolas, que teceram mapas de liberdade nos seus cabelos negros, mesmo no meio da escuridão. Propomos uma alquimia moderna, usar a arte não como escape, mas como espada para desembainhar a luz adormecida no peito do mundo. A filosofia, essa teimosa companheira, desde Heráclito até Hannah Arendt, lembra-nos que o medo paralisa a ação política. Mas o que acontece quando substituímos a política da sobrevivência pela poética da existência? Walter Benjamin escreveu sobre uma figurinha, o anjo da história, que vê o passado como um amontoado de ruínas enquanto é arrastado para um futuro que não escolheu. A nossa resposta é menos uma resposta e é mais um convite a pisar fora desse turbilhão e, tal como as crianças de Lorca, dançar sobre o abismo com sapatos de lua. Ao resgatarmos ferramentas ancestrais, sim, grande parte destas estratégias são tão antigas como a própria humanidade. O teatro que desvela máscaras, a fotografia, a técnica não, mas o princípio é tão antigo como o sol. A fotografia que congela e cria instantes de verdade, a música que harmoniza dissonâncias e desorganiza o ouvido rígido, a dança que agita e liberta os corpos, que os une, que os sua. Não buscamos negar o medo, mas transfigurá-lo. Exatamente como os construtores de catedrais medievais que esculpiam aquelas gárgulas para exorcizar os demónios, nós propomos esculpir beleza a partir do caos. Se o capitalismo neoliberal e os seus novos fascismos vendem o medo como mercadoria, a nossa moeda será a imaginação radical, aquela que, nas palavras de Otávio Paz, inventa a esperança, porque a realidade a nega. Este programa é apenas uma cartografia do possível e nele o fim do planeta torna-se uma chamada à regeneração. O medo do outro quer dissolver-se em cerimónias de escuta e a violência, por favor, quer-se desarmada em coreografias de empatia. E isto não se trata de um otimismo ingênuo, mas da coragem de tecer juntos um novo cronótopo, que quer dizer um lugar e tempo onde o passado, o presente e o futuro não tenham que ser inimigos, mas fios da mesma tecelagem. Afinal,
como nos ensinaram os povos andinos ao entrelaçar o seu Aini, que quer dizer reciprocidade, em cada gesto, a única resposta ao medo é a comunidade que se faz ponte. Então, sejamos pontífices, pois, e deixemos os muros para os vendedores de dor. Em vez de medo, é um manifesto silencioso que se quer muito alto, um ritual de renascimento, porque no fim não há civilização nenhuma que sobreviva sem aprender a dançar com as suas próprias sombras e a transformá-las em faróis, ou pelo menos em lanterninhas para ver na noite. Muito obrigada, bom dia, desfrutem. Viva o PNA! Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos a este magnífico auditório Viana da Mota, da Escola Superior de Música, onde a maioria dos profissionais desta banda sinfónica se formou, e é um privilégio regressarmos a esta sala. Hoje encontramos-nos cá para vos apresentar o concerto, como já foi falado, da abertura da Bienal de Educação e Cultura, promovido pelo Plano Nacional das Artes. Agradeço desde já a presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, da Sra. Secretária de Estado da Administração Escolar, Maria Luísa Oliveira, e do excelentíssimo representante do Diretor Nacional, o Diretor Nacional Adjunto para a Unidade Orgânica de Recursos Humanos da PSP, Superintendente Ismael Pereira Jorge, dos ilustres convidados e público presente, sendo uma honra e um privilégio participarmos neste evento. Iremos dar início ao concerto com uma abertura composta em 1954. A criação desta obra revela a natureza de gênio do compositor. Inicia com uma fanfarra dos metais, seguida de uma melodia extremamente rápida nas madeiras. Ao longo da obra, as secções vão-se alternando, usando 2 temas em contraponto, até ao culminar da mesma, num breve desfecho majestoso. A abertura festiva de Dmitri Shostakovich, comemorando-se este ano os 50 anos da sua morte. A Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública apresenta-se sob a direção do maestro e diretor artístico e intendente José Manuel Brito.
Todos nós, assim que nascemos, temos uma missão: a de mudar o mundo. O compositor, professor e investigador Diogo da Costa Ferreira escreveu uma obra pedagógica evidenciando esse desafio, mudar o mundo. E incumbiu-nos de uma missão: descobrir soluções. Perante os desafios do presente e do futuro, o que podemos fazer para transformar o mundo? O que podemos fazer para tornar o mundo num lugar melhor? Esta é a reflexão que pretendemos levar a cabo, salientando a absoluta importância de se promover uma cidadania ativa, crítica e responsável. E no âmbito desta reflexão, a polícia assume um papel fundamental na complexa missão de tornar o mundo um lugar melhor, surgindo como parte essencial da sociedade. Sob a coordenação e orientação de Diogo Costa Ferreira, esta obra foi concebida a partir de um processo de criação artística participativa no qual participaram várias centenas de crianças e jovens, dos 3 aos 15 anos, do pré-escolar ao 3º ciclo, assim como famílias e parceiros comunitários que, em contexto escolar, através de um projeto piloto implementado no agrupamento de escolas a sudoeste de Odivelas, desenvolveram diversos processos de reflexão crítica, de criação e de debate a partir dos desafios introduzidos pela Agenda 2030 da ONU. A reflexão destas crianças e jovens à questão fundamental, o que podemos fazer para tornar um mundo melhor, foi a base do ponto de partida do compositor para a criação desta obra. Foi neste contexto que nasceu o Programa Nacional Missão Mudar o Mundo, resultante de um protocolo celebrado entre a Polícia de Segurança Pública e o Plano Nacional das Artes. Do compositor Diogo Costa Ferreira, narrado pelo nosso tenor agente coordenador Pedro Tavares, e com participação do coro juvenil entre oitavas e do coro infantil Compassos da Associação Coral de Odivelas, Mudar o Mundo.
está muito fraquinho. Bom dia! Ótimo. Assim está melhor. Olha, peço desculpa pelo atraso, mas numa situação e também estou aqui numa missão um bocadinho difícil. Tenho de encontrar ideias para mudar o mundo. Nada fácil. Para tornar o mundo num lugar muito melhor. Mas sinceramente não sei por onde começar. Como é que se consegue mudar o mundo? Por onde é que se começa? O mundo é um sítio tão grande e tem tantos problemas. Há tantos desafios. Como é que vamos agora mudar o mundo? Acham que conseguem ajudar-me? Não ouvi? Ótimo, ótimo. Talvez em conjunto, todos juntos, consigamos encontrar algumas ideias e assim conseguem ajudar-me na minha missão. Há tantas coisas que poderíamos fazer de outra forma. Tantas coisas. Talvez esteja ao nosso alcance mudar alguma coisa. Talvez algumas atitudes possam fazer mesmo a diferença. Talvez com as mãos consigamos transformar o mundo. Mas o que fazer com estas mãos? Com estas mãos. Fazer a guerra ou fazer a paz. Ajudar ou agredir. Magoar ou incluir.
ajudar o próximo, respeitar a diferença. Temos o mundo nas nossas mãos. Podemos fazer a guerra ou fazer a paz, construir ou destruir. Não podemos olhar só para nós. Devemos cuidar daquilo que é de todos, do planeta, da nossa comunidade, do bem comum. Devemos respeitar, devemos cuidar. Talvez essa seja a palavra-chave. Dever. Todos nós temos deveres, não é verdade? E temos também mais o quê? Deveres e direitos. Muito bem, muito bem. Precisamos de direitos e deveres para conseguirmos viver em harmonia. E precisamos também de quem nos ajude a defendê-los. Porque às vezes há quem não cumpra os seus deveres e desrespeite os direitos dos outros. É preciso defender os nossos direitos. É preciso cumprir com os nossos deveres. Temos o dever de cuidar do nosso planeta, de ser tolerantes, de ser solidários. Temos o dever de respeitar a diferença e de não magoar os outros. E vocês têm o direito de ser crianças, de brincar, de sonhar, de serem felizes. E têm o direito de ser livres.
fazer barcos de papel e navegar, construir o futuro todos os dias, com força e coragem avançar. Está nas vossas mãos mudar o mundo. E essa é a missão da polícia: tornar o mundo num lugar melhor. Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. O senhor comissário do PNA pediu-me para dizer umas palavras sobre a obra. Antes de mais, muito obrigado. Há muita gente para agradecer, portanto, sintam-se todos muito agradecidos. Em primeiro lugar, este programa nacional que nasceu deste protocolo entre a Polícia de Segurança Pública e o Plano Nacional das Artes é a prova que, de facto, a cultura e as artes são efetivamente um motor de coesão social, de coesão territorial, de desenvolvimento e, portanto, conseguem ter um impacto muito, muito grande. Em relação ao trabalho que foi feito, o Paulo já disse há um bocadinho na apresentação, isto nasceu de um projeto piloto que requereu muita coragem e não ter medo de tentar fazer aqui uma certa prova de conceito e tentar implementar um certo paradigma, e conseguimos de facto, com o interesse e o empenho do agrupamento de Escola Sudeste de Odivelas e do seu diretor e de todos os colegas, conseguimos uma vez mais, através das artes e da cultura, trabalhar pedagogicamente. Conseguimos envolver centenas e centenas de crianças, de famílias, de parceiros comunitários, como é o caso da Associação Coral de Odivelas, a quem eu agradeço muito também, e conseguimos, de facto, trabalhar o currículo escolar, que é sempre aquela questão, não é? Portanto, é mais uma coisa. E, portanto, mapeámos o currículo escolar todo, do pré-escolar ao terceiro ciclo. Portanto, percebemos que aprendizagens é que podiam ser feitas, de que forma é que podíamos utilizá-las com esta finalidade, e fizemos um exercício de reflexão crítica muito importante a partir da Agenda 2030 da ONU e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, isto foi, sobretudo e em primeiro lugar, um exercício de cidadania ativa, e este programa nacional é, em primeiro lugar, também um programa de educação para a cidadania através das artes. O meu muito obrigado. Eu vou oferecer um CD destes aos Srs. Secretários de Estado e ao Sr. Diretor Nacional Adjunto da Polícia. Foram 2 anos de trabalho muito intenso, muito empenho por parte da Banda Sinfónica e todos os envolvidos, a quem eu muito agradeço, na pessoa dos seus maestros, e muito obrigado a todos, muitas felicidades.
a próxima obra e para encerramento da nossa apresentação iremos executar um tema sobre um cumachero, ou seja, alguém que dança ao som da cumba, um género musical de caráter popular conhecido em toda a América Latina. No geral, a música é bem ritmada e animada. Foi escrita pelo compositor porto-riquenho Rafael Hernández. Esperemos que se divirtam dançando El Comanchero.
Vou então chamar novamente ao palco os maestros para lhes agradecer esta belíssima peça e em seu nome a todos os elementos da banda e dos coros, o maestro intendente José Ferreira Brito, muito obrigada. E o maestro Pedro Ferreira Santos, muito obrigada também. E o subcomissário Pedro Ferreira também. Já de seguida, para as palavras finais, chamo também o Superintendente, Diretor Nacional Adjunto da Polícia Nacional, o Dr. Ismael Ferreira Brito. Muito obrigada. Bom dia a todos. Olá, Senhora Secretária de Estado da Administração Escolar, Senhor Secretário de Estado da Cultura, na pessoa de Vossas Excelências, cumprimento todos os presentes, todas as entidades que colaboraram neste projeto, todos os professores e todos os alunos, a nossa banda. Parabéns a todos por esta excelente iniciativa. Dizer-vos em primeiro lugar que para a Polícia de Segurança Pública foi um privilégio, é um privilégio ter integrado este projeto em parceria com o Plano Nacional das Artes, que visa precisamente um apelo particularmente às gerações mais jovens, a uma cidadania responsável, a uma cidadania crítica, para que efetivamente, como é o tema deste programa, tornarmos o mundo melhor. Obviamente que eu não me vou alargar, mas incumbiram-me, ali quando eu vinha a entrar, disseram-me assim: ó Sr. Superintendente, depois no final o senhor vai ter que fazer o teste aos alunos. Portanto, eu não queria, mas vou ter que fazer um teste. Está bem? Pode ser? Pronto. O teste é muito simples e só tem 2 perguntas. Está bem? A primeira pergunta: os nossos músicos e os vossos colegas que cantaram, eles tocaram e cantaram afinados ou desafinados? Afinados. A sério? Sim. Muito bem. Então a primeira pergunta passaram todos. Agora a segunda pergunta: quem é que, quando crescer, quer ser músico? E cantor? Cantor ou cantora? Há vários. Aqui mais. E professor? Senhora Secretária de Estado, temos aqui vários candidatos. E polícia? Polícia! Muito bem. Esta pergunta não está particularmente bem respondida, mas pronto, passamos à frente. Última pergunta do teste: para que é que serve a polícia? Já chega. Consegui perceber algumas respostas. Se bem me apercebi, alguns disseram para ajudar, outros para passar multas. Enfim, não me apercebi das respostas todas. Mas, efetivamente, tal como a nossa banda e os nossos cantores tocam afinados e cantam afinados, a nossa sociedade, todos nós, deveríamos ter uma interação uns com os outros afinados. Mas às vezes há quem desafina. E a polícia, lá está, tem que servir para isso, para às vezes chamar a atenção: olha que estás um bocadinho desafinado, portanto tens que alterar aí um bocadinho o teu comportamento. Portanto é para isso que serve a polícia. Ficamos muito satisfeitos que
a comunidade escolar tenha participado neste projeto. A Polícia de Segurança Pública serve efetivamente para, com as nossas comunidades, integrar todos estes projetos de construção de uma sociedade mais justa, mais livre, porque sem liberdade não podemos ter cultura, não podemos ter cantores, não podemos ter músicos, não podemos ter professores, e é precisamente para isso que todos nós devemos prestar a nossa atenção. E a mensagem do dia de hoje é: o mundo só pode ser transformado por cada um de vós. Peço uma salva de palmas, aliás, 2 salvas de palmas, em primeiro lugar para a nossa banda, para o coro e depois para todos os alunos. Muito obrigado. Chamo então o Sr. Secretário de Estado da Cultura para as palavras também finais. Depois, a seguir, a Sra. Secretária da Administração Escolar também nos dirigirá algumas palavras. Aqui é a minha partitura. Sra. Secretária de Estado da Administração Escolar, minha querida colega e amiga Maria Luísa Oliveira, caro Diretor Nacional Adjunto da PSP, Sr. Comissário, Sra. Subcomissária do Plano Nacional das Artes, Sr. Diretor da Escola Superior de Música, querida curadora das nossas almas, mas também da Bienal a que nos assistimos, e autora deste belíssimo poema escrito em prosa, poesia, que aqui nos legou e que ficará certamente na memória desta Bienal. Mais entidades presentes a esta extraordinária orquestra que nos brindou com estas maravilhosas músicas e que nos deu o mote para esta Bienal, senhores professores, alunos, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite para estar presente nesta segunda edição da Bienal de Cultura e Educação do PNA, que é necessariamente o expoente da criatividade artística em ambiente escolar emergente deste plano. Esta Bienal é mais do que um evento, é a expressão viva daquilo que o PNA defende e que aqui já foi referido, a mobilização de toda a comunidade, ou como aqui se diz, desta grande aldeia, que são as escolas, os municípios, os artistas, as autarquias, instituições culturais, as famílias. Para quê? Para educar e transformar culturalmente uma criança, um jovem, uma comunidade e até mesmo o nosso país. E estamos aqui a confirmar que a Bienal não é apenas uma vitrine, mas sim um laboratório de experimentação e de criação de futuros artísticos para tantos alunos do nosso país. Vemos professores e artistas lado a lado, em que a matemática dança, a geografia canta, a literatura encontra o seu corpo, e até a poesia. E aqui a escola é verdadeiramente uma escola do espanto e da alegria. Não há vida sem cultura e não há cultura sem educação. E por isso o PNA foi desde o início sustentado por estes 2 ministérios, Cultura e Educação, e é essa dupla tutela que é o sinal mais distintivo da sua missão. Esta Bienal mostra que esta cooperação não é apenas mera retórica, ela é prática concreta, feita de projetos interdisciplinares, de concertos como este que envolvem os alunos, feita com os professores de todas as disciplinas, as famílias, as forças de segurança, como aqui vimos, as autarquias e os artistas locais. É a prova de que só com pontes sólidas entre a cultura e a educação, que se encontram nesse lugar imaginário e tão belo que aqui o Paulo Val referiu, que é essa orla do encontro, do lugar do encontro entre a cultura e a educação, para conseguirmos preparar cidadãos com pensamento crítico, mais criativos, mais participativos e mais conscientes social e politicamente nas suas escolhas. Por isso, o PNA tem essa missão clara, que afirma com estranhamento
mas também com muito orgulho, que é o de intestinar a vida das pessoas. Sim, intestinar. O de contrariar determinismos sociais, económicos, geográficos, a de, à semelhança dos portugueses descobridores de outrora, desafiarem a sua condição e rasgarem o horizonte do desconhecido. Os números falam por si. Se na primeira edição éramos já muitos, hoje somos já uma verdadeira multidão nesta Bienal. Mas este crescimento não é mera estatística, são vidas transformadas. São alunos que descobrem a força adormecida que lhes vem de dentro, essa voz criativa que, se não fosse o PNA, poderia nunca encontrar o campo fértil para germinar. Mas igualmente comunidades que se reúnem à volta da escola, como antes se fazia à volta da fogueira, para se aquecerem ou para espantarem o medo, e que agora encontram na escola, de facto, um verdadeiro polo cultural. Assim, esta Bienal, com esta arte também de fazer voar páginas e folhas, vem dar pleno corpo e sentido ao seu manifesto, que recorda que a cultura não é apenas um ornamento, é de facto um acontecimento, um corpo vivo, pulsante, verdadeiramente transformador. E a par da educação, o programa deste Governo Constitucional reafirma a centralidade da cultura como eixo estratégico de desenvolvimento. Mas o PNA lembra-nos algo mais, que a cultura é uma tarefa infinita, o que não deixa de nos gerar uma ideia de maravilhamento por sabermos que há sempre algo mais a conquistar nesta tarefa de nos tornarmos seres cada vez mais conscientes, mais capazes, mais preparados e livres e verdadeiramente humanos. E o PNA ainda nos convoca para a ideia de que recebemos a nossa cultura como uma herança, que a transformamos no presente e que entregamos ao futuro como um legado desse milagre que, como dizia a Marta Bernardes, que é este tempo e esta possibilidade que nos é concedida viver. Ou seja, lembrarmos que devemos ter uma consciência ética intergeracional, a de que sobre a herança dos nossos antepassados devemos agir e acrescentar a nossa pegada de humanidade, a nossa marca do tempo e entregá-la ainda mais forte, mais vigorosa, vibrante e virtuosa às gerações vindouras, como elemento agregador e que dá sentido à experiência do que é sermos humanos. E como é inspirador pensarmos que fazemos parte de uma corrente muito maior do que nós próprios, de uma obra inacabada que exige a participação de cada um de nós, de cada geração. E por isso, se perguntarmos e se nos perguntarmos qual é o desejo e a ambição deste projeto, é chegarmos efetivamente a 2029 com todas as escolas a serem polos culturais, as instituições do ensino superior como campi culturais abertos à comunidade, que a democracia cultural seja uma prática cotidiana e não apenas uma mera proclamação. E eu pergunto, é utópico? Pois depende de nós. Depende de todos nós, da nossa capacidade de agirmos rápido, de agirmos já. E para isso temos todos aqueles que se juntam nesta Bienal, que abrangem, como aqui foi dito, todo o território nacional, uma verdadeira multidão contra o medo. Sim, porque lembro o tema desta Bienal, proposto maravilhosamente pela nossa querida curadora Mafalda Bernardes, e em vez do medo. Porque se em vez do medo cultivássemos a esperança, se abríssemos o espaço à imaginação, se a cultura se tornasse de facto o algoritmo da paz e da coesão. Essa é a grande questão que temos para a reflexão desta Bienal. Antes de concluir, permitam-me que lembre as palavras deste manifesto, e que aqui também já foram referidas, do manifesto do PNA. A imaginação é o quê? A imaginação é a nossa liberdade. E neste tempo em que as nossas liberdades individuais são ameaçadas por discursos demagógicos, populistas, por autocracias e hipnocracias, pela manipulação retórica e dos algoritmos, pela cultura do efêmero e do superficial, é o tempo de lançarmos uma nova revolução pela defesa do nosso futuro coletivo, para que ele seja feito através da educação, da arte, da imaginação, como esta Bienal propõe. E termino, sim,
com José Tolentino Mendonça, que dizia que a cultura é o recurso essencial para a construção da paz. É precisamente nos momentos da escassez e da crise, de identidade ou de sentido, que a cultura deve ser vista como um motor e uma bússola de desenvolvimento. Mas ele acrescenta mais: a cultura ensina-nos a amar. E que esta Bienal seja então exatamente isso, um exercício coletivo de paixão, paixão pela nossa comunidade, pela nossa liberdade e pela nossa humanidade. Muito obrigado a todos. Chamo então a palco Maria Luísa Oliveira, que é neste momento Secretária de Estado da Administração Escolar e que tivemos a honra e o imenso prazer de ser nossa colega no Plano Nacional das Artes até há alguns meses. Muito obrigado, Luísa. Isto está um bocadinho alto para mim, se calhar, não sei. Obrigada. Obrigada. Cumprimento todos os presentes e, como a hora já vai um pouco avançada, no Sr. Secretário de Estado e no Comissário do Plano Nacional das Artes, cumprimento todos os presentes, agradecendo muito o convite para estar aqui junto de vós nesta cerimónia de abertura da segunda edição da Bienal Cultura e Educação. Esta iniciativa vai percorrer o país inteiro, das escolas aos museus, dos teatros às associações locais, passando também não só pelo continente, mas pelas regiões autónomas. São meses intensos de encontros, criações e partilhas que confirmam o poder transformador da arte quando ela se cruza com a educação. Gostaria de expressar um agradecimento muito especial aos meus queridos amigos Paulo Pires do Vale e Sara Briguente, com quem tive o gosto de trabalhar 4 anos. E realmente esta é uma equipa que tem uma visão, uma sensibilidade e uma persistência que só assim tem sido possível afirmar o Plano Nacional das Artes como um motor da transformação educativa e cultural em Portugal. Os meninos já estão todos muito cansados, eu peço desculpa, mas faz parte e também é importante vocês ouvirem algumas coisas com muita atenção, faz parte dos nossos deveres, porque também temos deveres para além dos direitos. Mas estava-vos eu a dizer, portanto, que o trabalho do PNA tem colocado a cultura no centro da vida escolar, mobilizando o poder educativo das artes e dos patrimónios, dando visibilidade ao papel que estes desempenham na formação integral das crianças e dos jovens cidadãos já hoje. Quero também reconhecer a Marta Bernardes, curadora desta edição, pela inspiração e pela coragem do tema que nos propôs. Às equipas técnicas, aos autarcas, aos programadores culturais, aos professores e alunos que se envolveram com tanto entusiasmo, aos artistas e instituições que aceitaram o desafio de trabalhar com a infância e com a juventude, para a infância e para a juventude, e à Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública, que abriu esta Bienal com estas peças, destacando esta maravilhosa obra musical e pedagógica intitulada Missão Mudar o Mundo. Mas voltando ao mote, e em vez do medo, não podia ser mais pertinente. Não é apenas um mote, é um desafio. A incerteza dos tempos atuais e globais tem um impacto direto no bem-estar coletivo. A Bienal mostra-nos que a arte pode ser a resposta e o caminho. Cada espetáculo, cada exposição, cada oficina é uma forma de transformar o medo em coragem, a angústia em criação e a escuridão em luz. Esta pergunta ficará connosco. É mesmo esse o objetivo, creio eu. É, portanto, um convite permanente que nos incentiva a escolher a imaginação e a criatividade em vez da estagnação, a partilha e a colaboração em vez do isolamento e do individualismo, a esperança em vez da desistência. Temos de esperançar, não podemos desistir. Esta Bienal propõe-nos agir, imaginar, educar e criar.
Encerramos esta sessão de abertura com o coração cheio, com o pensamento desperto. Ao longo dos próximos meses, de norte a sul do país, nas regiões autónomas, milhares de alunos, milhares de professores, artistas e comunidades vão responder a esta pergunta, mas vão responder com arte, com pensamento crítico, com participação, com criações diversas, não esquecendo todos aqueles que, embora estejam apenas a receber, a fruir, estão também a desenvolver o seu, portanto, a promover o desenvolvimento pessoal e o seu bem-estar. Porque é belo, porque tudo isto é efetivamente belo. Com esta Bienal, mais uma vez, vai ser possível verificar que a escola pode gerir o currículo contextualizadamente, pode despertar nas crianças, jovens e adultos o sentido de pertença a cada lugar, o gosto pela cultura, este depósito da humanidade que nos permite recordar o passado e contribuir com sentido para o presente e para o futuro. Esta Bienal é um lugar de liberdade e de expressão que nos ensina que a cultura é um direito que se aprende e que se vive. Conhecemos bem este movimento, o movimento PNA, isto é um movimento, é forte, e estamos do seu lado, acompanhando e cuidando, pois acreditamos que a educação se faz com confiança, com proximidade e com sentido, e que em vez de medo devemos cultivar o encontro, o cuidado, a ousadia e a imaginação. Sabemos que a cultura é o motor de transformação social, é o motor da democracia. Verificamos que o vosso tempo tem sido bem aproveitado. E não me refiro ao tempo cronológico, marcado pelos ponteiros do relógio, mas sim ao tempo vivido, sentido, desperdiçado ou valorizado. Vivemos numa era em que tudo parece urgente, corremos de reunião em reunião, de compromisso em compromisso. Para onde é que estamos a ir? O que é que estamos a deixar para trás? Estas são frequentemente as nossas questões. Mas o tempo que se perde não é aquele que escapa entre os compromissos mal geridos e as decisões adiadas. É também o tempo em que não dedicamos ao que realmente importa, às pessoas, às ideias, à construção de um futuro mais justo e mais humano. Não podemos adiar o que é urgente. Cada minuto conta, e não conta apenas para nós, porque nós não existimos para nós, existimos para servir. Perdemos tempo que é útil para nós, para promovermos o bem-estar aos outros, para nos disponibilizarmos para os outros. Na educação e na cultura, todos estes conceitos são debatidos, são problematizados e temos realmente que os ultrapassar. E também na administração central, na administração escolar, nós estamos a tentar resolver este problema de tempo, proporcionando o bem-estar a todos aqueles que dependem da administração escolar. E para isso, resolvemos integrar instituições que estavam despertas e a ficar bastante desumanizadas num menor número de instituições para que possamos mais facilmente chegar às pessoas. E para isso recorremos à inteligência artificial, que é uma coisa que a arte também recorre, a educação também recorre, a cultura. É uma ferramenta, é um meio que nós temos para promover o nosso bem-estar e temos que o saber efetivamente usar. E esta reestruturação do MES e do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, tal como a Bienal, é uma resposta corajosa aos desafios do presente. Ambas recusam o imobilismo e escolhem a ação, a criatividade e a confiança no futuro. Tal como a Bienal nos convida a perguntar, e em vez do medo, também a nova orgânica do MES responde com visão, com proximidade e com uma forma diferente de gerir e comunicar. A Bienal prova que a ligação entre a cultura e a educação não é acessória, ela é essencial. Faz parte da nossa vida, não faz sentido falar da cultura, não falar da educação, cultura é educação, educação é cultura. Uma escola que integra práticas artísticas é uma escola mais viva, mais inclusiva e mais capaz de formar cidadãos críticos e criativos. Um museu, um teatro ou um centro cultural que se abre às crianças e aos jovens transforma-se num espaço de aprendizagem e de cidadania. Essa rede, a rede PNA, que é feita de escolas, como polos culturais e de equipamentos culturais e de todo o território como espaço educativo, é um dos maiores legados do Plano Nacional das Artes e desta Bienal,
ao nosso país e ao mundo, porque são muitas já as parcerias a nível internacional que o PNA tem. Valorizamos o vosso trabalho. Este estímulo a coproduções, fortalecendo esta rede de instituições, professores e artistas, porque investir na cultura e na educação é investir no futuro coletivo do nosso país. Agradeço a todos os que tornam esta Bienal possível, ao Plano Nacional das Artes, às escolas, aos municípios, às associações, aos artistas, a todos os parceiros, salientando hoje aqui a Polícia de Segurança Pública, e acredito mesmo que educar é criar mundos, é tornar o mundo diferente, tornar o mundo melhor, como dizemos, é um chavão, mas é aquilo que efetivamente importa. Que esta Bienal seja um tempo de descoberta, de escuta e de esperança. E que, em vez do medo, nos deixemos guiar pela beleza, pela liberdade e pela vontade que todos temos de construir juntos. Muito obrigada e desejo uma Bienal muito bela, que nos encante e nos espante a todos. Muito, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Vocês portaram-se incrivelmente. Aliás, quem estava a falar mais era aqui atrás de mim, já eram mais velhos. Vocês estiveram muito participativos e a escutar com muita atenção. Agradeço-vos muito. Vamos acabar. Queria só expressar ainda a minha gratidão pela presença de muitos dos ativadores do Plano Nacional das Artes que, espalhados pelo país, se reuniram hoje aqui. Muito obrigado também pelo trabalho que vão fazer ao longo destes meses, que ainda é mais intenso do que já fazem habitualmente, para poder promover estas atividades que, como dizia agora a Sra. Secretária de Estado, tem este grande objetivo: transformar as escolas em polos culturais e os polos culturais, as instituições culturais, em verdadeiros territórios educativos. Esses são os grandes objetivos, pela presença de diretores, de direções de museus, de institutos, de universidades e politécnicos, pela presença de cada uma e de cada um de vós. O meu reconhecido agradecimento e um especial bem-aja a cada músico, cada cantora, cantor que aí atrás também estão a aturar-nos, desculpem. Vamos terminar, vamos começar a Bienal do Plano Nacional das Artes. Muito obrigado.